Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um Rapidex. E nesse eu trouxe uma questão que foi enviada pela Andréia Santos. Então, muito obrigado, Andréia. Como a questão é bem interessante, eu vou trabalhar aqui no nosso canal. Vamos lá então, é uma questão de verdadeiro ou falso, eu vou fazer alguns comentários em cima dela. Primeiramente, os autores é sobre tendências pedagógicas, tá? Então, os autores classificam as tendências pedagógicas em liberais e pedagogia tradicional. Opa, parece que não, né, Vinícius? Não, não, não. Vamos ver como que funciona. Na verdade, você já sabe, mas para quem não sabe, nós temos então, quando a gente fala de tendências, nós temos as tendências liberais e nós temos as tendências progressistas. Qual é a grande diferença entre elas? As tendências liberais são não críticas. Não críticas quer dizer, elas não estão preocupadas em questionar a estrutura social, não estão preocupadas em questionar o papel da escola, não estão preocupadas em questionar o currículo, ok? Não estão preocupadas em reconhecer, por exemplo, as desigualdades sociais que existem nas sociedades, as lutas entre classes, as relações de poder, nada disso. Não há essa preocupação. Preocupação aqui é simplesmente ensinar conteúdos e fazer com que o sujeito possa se adaptar à sociedade. Tudo bem? Já as tendências progressistas, essas são críticas, também chamadas de revolucionárias, tá? São críticas. Então elas estão preocupadas, elas questionam as relações de poder existentes na sociedade, elas questionam o papel que a escola está realmente realizando, o que está acontecendo dentro do currículo, a exclusão social, etc. Bom, são questionadoras. Aqui nós temos a tradicional, a renovada e a tecnicista. Beleza? E aqui nas progressistas nós temos a libertária, a libertadora e a crítico social dos conteúdos. Até aí tudo bem, pessoal? Tranquilo, não é? Logo, a diferenciação é entre liberais e progressistas, não críticas e críticas, ok? Lucchesi vai nos ensinar algo interessante, aproveitando que nós estamos falando de tendências, não é? Por que existem tendências? Por que, por exemplo, o Libânio faz esse estudo? Por que ele reconhece no seu estudo as tendências? O Libânio, os estudos, as pesquisas de Libânio têm como, por exemplo, uma grande influência que é o Georges Nider, tá? Então, um estudioso francês, Georges Nider. E o que acontece? Dependendo da época, do momento político, da estrutura da sociedade, do momento, por exemplo, econômico-político, da estrutura econômico-política da sociedade, dependendo desse momento, a educação ela acaba assumindo algumas características específicas, tá? Então ela assume, a escola, por exemplo, assume um determinado papel nessa sociedade. E aí a gente vai ter alguns momentos com predominâncias. Então, momentos em que predomina a educação tradicional, depois surgem movimentos, como, por exemplo, é o caso da educação renovada. A educação renovada ela foi proposta a partir, por exemplo, de movimentos. Desde Rousseau, Pestalozzi, já se falava em renovação da educação, oferta de uma educação diferente. No entanto, os movimentos de renovação vão acontecer já no final do século XIX, começo do século XX,
Por exemplo, no Brasil, escola novismo. Escola novismo foi um movimento influenciado pela educação renovada, que aconteceu em vários lugares, bem? A tecnicista, que é muito característica no Brasil, né, tem ali início nos anos 50, 60, mas ela ganha uma cara própria nos anos 70. E, por outro lado, nós temos essas correntes críticas, não é, que surgem justamente para questionar o papel da escola, questionar o currículo, questionar a sociedade. São correntes questionadoras, por isso críticas. Tudo bem? Então surgem também essas correntes aqui para fazer frente a determinadas estruturas sociais, econômicas, políticas vigentes na sociedade. Bom, então já sabemos que a primeira é falsa. Vamos para a segunda. Na pedagogia tradicional, a atividade de ensinar é centrada no aluno. Na tradicional, então aqui é falso, tá? Farceta essa, maledita. Vejam, nada a ver, não é? Então, na pedagogia tradicional, a atividade de ensinar é centrada no professor. No professor. Então, aqui a gente tem a tradicional. Aliás, é centrada no professor e também muito preocupada com a questão do método. Como que se ensina aqui nessa pedagogia tradicional? A partir de processos de transmissão. E qual é a concepção de ensino, a base para a concepção de ensino aqui? O empirismo, associacionismo. Empirismo, associacionismo. Ok? Como assim, Vinícius? A gente tem aquela ideia de que o aluno, até olhando lá para o empirismo, não é? O aluno é uma folha de papel em branco. Quando ele chega até a escola, ele chega para receber conhecimentos. A partir das experiências com o objeto, com a realidade, o aluno vai internalizar esses conhecimentos a partir dos estímulos externos, não é? Então, o professor, por exemplo, se nós levarmos isso para a prática pedagógica, se o professor tiver um método, esse método tende a normalmente ser um método rígido, um método com base num passo a passo, influenciado, por exemplo, lá por Herbar, né? O Herbar é um grande influenciador da educação tradicional. Então, se o professor tiver um método, um passo a passo para ser muito bem aplicado, a consequência é que o aluno aprenda. E o professor, então, vai transmitir o conteúdo para o aluno através desse passo a passo e o aluno irá, de forma passiva, receber esse conteúdo pronto na sua forma acabada e memorizar. Então, isso caracterizaria a aprendizagem. Para essa corrente, a aprendizagem seria uma cópia do real, ok? Quanto mais fiel essa cópia, melhor a qualidade da aprendizagem. No caso aqui, trata-se então de uma prática pedagógica conteudista, aquela que o Paulo Freire reconheceu como educação bancária, não é? Então, conteudismo. Conteudismo. Beleza? Lembrando, esse conteúdo ele é transmitido para o aluno na versão já acabada, como uma verdade absoluta. Tá? O aluno não tem que fazer, por exemplo, problematizações, o aluno não tem que trabalhar com pesquisas, com descobertas, nada disso. O professor transmite o conhecimento já pronto, acabado para o aluno, e ele precisa memorizar. Então, faz parte também desse processo, dessa prática pedagógica aqui, repetição, memorização, que caracteriza o quê? Um trabalho mecânico, né? Repetição, memorização. Eu preciso sempre dar uma olhada lá, ver se onde eu estou escrevendo você está enxergando, né? Então, repetição, memorização. Então,
algumas características dessa prática tradicional aqui que nós temos na pedagogia tradicional. Aqui, gente, o resultado é muito importante. Tá? Então, o resultado, o aluno, eu fui lá, transmiti, o aluno aprendeu, o aluno é capaz de reproduzir de forma fiel aquilo que eu transmiti, é isso que importa, tá? Não é o processo. Aqui é diferente. Na renovada, deixa eu pegar uma outra cor aqui, para a gente dar uma colorida nesse negócio. Na renovada é diferente. Por quê? Porque aqui o foco é então, rosa renovada, tá? O foco aqui é o aluno. O professor não é transmissor, o professor é um facilitador. Facilitador, ok? E um outro ponto importante é que, em vez de se preocupar com o resultado, por exemplo, o aluno memorizou ou não memorizou, ele é capaz de reproduzir fielmente o que eu ensinei ou não. Aqui a preocupação maior é com o processo. Preocupação, processo. E esse processo envolve o quê? Envolve pesquisar, investigar, manipular objetos, envolve uma série de ações do sujeito sobre o objeto. Aqui o aluno não é um sujeito passivo, como acontece nesse caso aqui. O aluno é sujeito ativo. Por quê? Porque ele aprende a partir de uma ação sobre o objeto. Ok? Agora, tanto uma quanto a outra são liberais. Tá? Liberais. Então, essa aqui que é, por exemplo, formar qual sujeito? O sujeito que se adapte à sociedade, por exemplo, à sociedade democrática. Né? Então, aqui, por exemplo, é muito importante para essa corrente trabalhar com base, todo o trabalho pedagógico está preocupado com os interesses dos alunos, em promover experiências que sejam condizentes com os interesses dos alunos, essas experiências, e também com as exigências sociais. Exigências sociais, tá? Então, a ideia é oferecer uma formação para que o sujeito possa já se preparar para a vida adulta, mas valoriza a infância. Aqui também é adaptação, só que não se valoriza tanto, por exemplo, a infância. É preparar o sujeito para o futuro, para a vida adulta, etc. Aqui valoriza a infância porque esse sujeito ativo, ele já produz, ele já cria, ele já constrói conhecimento, etc. Mas também tem uma natureza adaptativa o ensino, ok? Beleza? Então, só para nós compararmos, é óbvio que existem muitas informações. Aqui eu vou trabalhar algumas, até porque não dá tempo da gente falar tudo, ok? Agora vejam, a pedagogia renovada só inclui a corrente progressista. Essa aqui, então, está falsa, né? E essa aqui, a pedagogia renovada só inclui a corrente progressista, está errada também. Aqui, pessoal, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Não é comum nós vermos o termo progressista associado às tendências liberais. Por quê? Porque esse termo aparece aqui, ó, nas tendências críticas. Essas aqui são progressistas. Não é comum aparecer aqui, mas você pode se deparar com esse termo, tá? De repente, progressivistas ou progressistas. Por quê? Porque a renovada é um movimento que quer superar a tradicional, a pedagogia tradicional, as práticas tradicionais. O movimento de educação renovada é um movimento que existe para superar as práticas tradicionais. Tá? Então tem aí a ideia de progresso. Vinícius, mas elas são chamadas de progressivistas, não é? Sim, existem várias correntes. E uma delas é a corrente progressivista, desenvolvida, por exemplo, lá por John Dewey, que, inclusive, na tentativa de oferecer um outro modelo de educação, chegou a criar uma escola-laboratório dentro da Universidade de Chicago. Né? Com base na sua filosofia pragmática, ele cria, então, ali um novo modelo de educação progressivista. Tudo bem? Então, assim, essa está falsa. Por quê? Porque ela está dizendo que que a pedagogia renovada só inclui a corrente progressista. Primeiro que não é comum você ver esse termo aqui. O que é comum é nós vermos o termo progressivista.
tá? Que seria, então, aquela vertente principalmente desenvolvida por John Dewey, nos Estados Unidos, ok? E está errada porque não é só ela. Então vejam, aqui eu coloquei até um trecho para vocês do livro do Libânio. Um ponto interessante, gente, ó. Vejam que a questão não cita de acordo com fulano de tal. Segundo Libânio, em seu livro Didática, não cita nada disso. Então vejam a importância de você, ao se preparar, ter um bom direcionamento para que você possa chegar nessa questão, bater o olho e falar, opa, ele está falando do Libânio, tá? E especificamente do livro Didática. Então você tem que ter um bom direcionamento, um bom material para já bater o olho e falar, eu estudei isso, eu vi isso, eu tenho isso nos meus resumos, eu tenho isso nos meus materiais de leitura. Aqui, ó, diz o Libânio, a pedagogia renovada agrupa correntes que advogam a renovação escolar, opondo-se à pedagogia tradicional. Então vejam que são correntes no plural. Entre as características desse movimento destacam-se valorização da criança, dotada de liberdade, iniciativa de liberdade, iniciativa e de interesse próprios, e por isso mesmo sujeito de sua aprendizagem e agente de seu próprio desenvolvimento. Eu coloquei alguns aspectos a mais aí da pedagogia renovada. E algumas correntes da pedagogia renovada seriam a progressivista, do Dewey, a não diretiva ou humanista, do Carl Rogers. Né? Essa humanista, por exemplo, qual que é a preocupação da humanista? A preocupação da humanista, ou não diretiva, né? como traz o nome aqui, é formar atitudes. Qual que é o papel da escola aqui, do professor? Formar atitudes. Então, o Carl Rogers vai dizer, o professor é mais um terapeuta, né? Formar atitudes. Aqui, por exemplo, tem aquela ideia da educação democrática, das experiências democráticas, se trabalhar com as crianças desde cedo as experiências democráticas, a cooperação, solidariedade, tá? Com base, então, na filosofia de Dewey. Aí vem a atividade espiritualista, culturalista, a piagetiana, etc. Então, a gente pode, por exemplo, reconhecer especificamente na Itália, né, a teoria desenvolvida por Maria Montessori, por exemplo, na França, Célestin Freinet. Então, a gente vai vendo que existem correntes que têm ali como ponto em comum, tá? Como ponto em comum, o sujeito ativo, a questão da liberdade, a iniciativa e interesses próprios da criança, etc. Então, existem correntes no plural. O tecnicismo educacional inclui-se, num certo sentido, na pedagogia renovada e desenvolveu-se no Brasil na década de 50. Sim, o tecnicismo, gente, ele realmente inclui-se na pedagogia renovada a princípio e depois, lá por volta dos anos 70, ele ganha características próprias. Essa aqui é verdadeira, inclusive o Libânio nos traz isso também. Olha lá, quanto ao tecnicismo educacional, embora seja considerada como uma tendência pedagógica, inclui-se em certo sentido na pedagogia renovada. Desenvolveu-se no Brasil na década de 50, à sombra do progressivismo, portanto da educação renovada e daquele escola-novismo no Brasil, né, que teve como influência o progressivismo americano, ganhando autonomia nos anos 60, quando constitui-se especificamente como uma tendência inspirada na teoria behaviorista da aprendizagem. Aí a gente estuda o tecnicismo como tendência com características próprias, ok? Então essa está correta. E por fim, diz aqui, a pedagogia crítico-social busca uma síntese superadora de traços significativos da pedagogia tradicional e da escola nova. Sim, porque a pedagogia crítico-social, ela é isso, na verdade, né? Então, ela é, na verdade, ela surge da análise das demais. Então, existe a análise das tendências anteriores e o que nós podemos tirar de melhor de cada tendência e promover uma superação delas, inclusive. Não apenas uma reorganização ou uma junção delas, mas uma superação delas. A tradicional está preocupada com conteúdos e a escola precisa ensinar conteúdos. É papel da escola ensinar conteúdos.
É papel da escola desenvolver didática, metodologia adequadas para transmitir conteúdos, porque os alunos não têm, principalmente alunos de camadas populares, eles não terão chances na sociedade capitalista, por exemplo, se eles não se apropriarem de conteúdos. Não haverá libertação, emancipação do sujeito se eles não se apropriarem de conteúdos. Da mesma forma, defende Saviani, né? Ele vai, por exemplo, defender essa ideia também nos seus livros. Por exemplo, no livro Escola e Democracia, o Saviani, com a sua pedagogia histórico-crítica, né? Também no mesmo sentido. E no caso aqui, a Renovada, apesar de ser julgada como uma corrente elitista, burguesa, que atenderia apenas crianças da classe média para cima, não seria uma corrente nem um pouco voltada para as classes populares, apesar de tudo, ela está preocupada com as experiências do sujeito. Ela está preocupada com a prática social. Então, na crítica social dos conteúdos, a escola precisa ensinar conteúdos, ensinar utilizando-se de didática, de metodologia, etc. E esses conteúdos, para serem significativos e realmente terem valor na vida do sujeito, na sua formação, eles precisam estar vinculados à prática social, às experiências do sujeito, às experiências do seu cotidiano, não é? Então, a gente tem aqui isto justamente nesse trecho que eu deixei aqui para vocês. Okay? A pedagogia crítico-social busca uma síntese superadora de traços significativos da pedagogia tradicional e da escola nova. Postula para o ensino a tarefa de propiciar aos alunos o desenvolvimento de suas capacidades e habilidades intelectuais, mediante a transmissão e assimilação ativa dos conteúdos escolares, articulando, no mesmo processo, a aquisição de noções sistematizadas e as qualidades individuais dos alunos que lhes possibilitam a autoatividade e a busca independente e criativa das noções. Mas trata-se de uma síntese superadora. Tá? Não é simplesmente uma junção do tradicional da pedagogia tradicional com a pedagogia renovada. Não. Trata-se, na verdade, de uma síntese superadora. Okay? Então, essa está correta também. Aí você vai falar, Vinícius, não tem resposta. Vejam lá, ó. Não tem resposta. Nós teríamos 3 falsas e 2 verdadeiras. A banca, inclusive, deu como correta essa aqui. Se não estou enganado, foi essa, a E. Então, essa está incorreta. Tá? Aqui deveria ter um falso. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Aí sim. Tá? Então, as alternativas aí contêm um erro, né? Mas é isso. Falso, 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 verdadeiro, verdadeiro. Questão está resolvida, beleza? E se você quiser esse material, clique no link aí e baixe lá no nosso blog. Pessoal, até o próximo vídeo. Valeu, um abraço.